Sim, eu estou fazendo um vídeo para concordar com Silas Malafaia e é evidente que as nossas percepções do texto bíblico e da teologia são divergentes, quando não antagônicos mesmo. É evidente que eu não estou fazendo esse vídeo ingenuamente, achando que o Silas agora vai ter algum tipo de contribuição teológica ou bíblica que a gente possa usar e aplicar sempre no cotidiano, e é evidente também que a gente faz um vídeo como esse com uma parcela de suspeita a respeito do porquê, a respeito do motivo que o Silas adotou essa postura agora. Entretanto, o meu papo aqui é sobre teologia, Bíblia e implicações para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã prática que a gente tem nesses casos, tá? E nesse caso específico, aquilo que o Silas vai trazer tem implicações práticas. Eu vou comentar o que o Silas Malafaia disse e, cara, na boa, vou acrescentar algumas coisas que eu acho que são implicações a partir do que ele disse, que podem ser úteis para mim e para a sua vida, muito embora o assunto imigração, o assunto Donald Trump pareça tão distante de nós. Se você não sabe quem eu sou, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Se você gosta de Bíblia, de teologia, aqui é o seu lugar. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque é disso, de Bíblia e teologia que a gente trata por aqui. Além disso, eu gostaria de pedir encarecidamente a você que acompanha o canal faz tempo e confia no trabalho que nós fazemos, que dê uma passada aqui na descrição e conheça o nosso roteiro de estudos bíblicos e teológicos, que indica qual o próximo livro você deveria comprar na sua jornada de aquisição de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, tá? É uma curadoria que eu fiz com os livros na ordem certinha para você ler e montar os tijolinhos da sua jornada de conhecimento teológico. Então, nada mais é do que uma planilha, tá? Dá uma olhadinha aqui, eu tenho certeza que você tem motivos para gostar do que você vai ver. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui no garoto Silas Malafaia. Aí sim fomos surpreendidos novamente, hein? Não é pegadinha. É o seguinte, galera. Alguns criadores de conteúdo não gostam de ter react do conteúdo deles e derrubam o vídeo quando você faz isso. Eu não sabia, Silas Malafaia é um deles. Então, aquele react que eu vou interrompendo o vídeo, tal, não sei o quê, tá disponível para os membros, que fica lá escondidinho. Agora, eu vou ler o que o Malafaia falou e aí eu continuo com a minha reação logo depois, beleza? Se você quiser aquele vídeo assim, que eu interrompo, explico e tal, sei o que, sei que lá, tem gente que odeia que eu faço isso. Se você quer isso daí, vai ter que virar membro. Não é pegadinha, galera. Foi isso. Eu preferiria que estivesse a beleza do senhor Malafaia com a sua retórica, falando, meu irmão, queria que ele estivesse aqui. Não vai estar. Então eu vou ler o que disse pastor Silas Malafaia. Ele diz assim, ó: povo abençoado do Brasil, eu quero falar sobre as deportações de estrangeiros realizadas pelo governo Donald Trump, que eu concordo em parte. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês uma verdade. Como grande parte da imprensa brasileira esquerdopata, com exceções, protege as burradas da esquerda e querem denegrir a direita. O que estão fazendo aqui, protegem Lula e querem denegrir Bolsonaro e a direita, diante da opinião pública. E agora escuta essa. Qual é o presidente americano que mais deportou gente? O esquerdopata Barack Obama. 3 milhões de pessoas. A imprensa, ó, quietinha, calada. Como Donald Trump é da direita e eles têm programado, querem detonar e denegrir a direita no mundo, estão dando essa ênfase toda. Mas vamos para o assunto. Eu concordo em parte com a deportação de estrangeiros. Ele está certo deportar gente que tem ficha criminal. Bota para fora do seu país, correto. A questão de algema é uma questão da lei americana. Agora, ó, para aí. Deportar gente trabalhadora, imigrante trabalhador, aí não. A grande força do trabalho pesado na América é feita por imigrantes.
E os Estados Unidos é o país dos imigrantes. Como é que começou a América? Com os puritanos expulsos da Inglaterra, que começaram os Estados Unidos. E eu quero dizer uma coisa aqui, e que isso é sério demais. Os Estados Unidos é um país protestante, de grande maioria de evangélicos e também cristãos em geral. Então, nós temos a Bíblia como o nosso guia. O presidente Donald Trump foi apoiado pela grande força de pastores e evangélicos americanos. E eles não podem se omitir nessa hora. Vamos para a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre o estrangeiro? Vamos lá. Êxodo 22, 21. Deus lembrando a Israel: o estrangeiro não afligirás nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Agora, olha Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Ei, ei, esse é o Deus que nós servimos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Esse é o Deus que nós cremos. Agora, aconselho você também a ler, eu vou correr aqui um pouco, Deuteronômio 14, 29. E o que fala para tratar os estrangeiros que estão à porta. Agora, vamos para o Novo Testamento? Mateus 25, 35. Aqui, a casa cai, acaba a história. Isso é evangelho, é Jesus falando. Mateus 25, 35. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Olha o tratamento que é dado ao estrangeiro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós não podemos aceitar a perseguição ao estrangeiro, que é trabalhador num país protestante e cristão. Daqui a uma semana, atenção, terça, 4 de fevereiro, nessa terça-feira, semana que vem, eu vou gravar um vídeo com inteligência artificial em inglês e espanhol para ser enviado para a liderança dos pastores americanos, em língua inglesa e língua hispana. E nós não podemos ficar quietos. Eu quero saber qual vai ser a posição dos líderes evangélicos na América, porque eu não vou tapar o sol com a peneira. No passado, a escravidão americana, os evangélicos brancos se omitiram, ficaram calados. Vão se omitir de novo agora na questão do imigrante? E os negros sofreram escravidão? Vocês não podem se calar. A voz de Martin Luther King ecoa também para os estrangeiros. Nós não podemos aceitar uma perseguição implacável ao estrangeiro trabalhador. Que Deus abençoe nossos irmãos de sangue brasileiros e todos os estrangeiros no mundo que trabalham e que são honestos. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas anos atrás eu fiz uma série aqui sobre os problemas da igreja americana e listei algumas dessas coisas que o Silas acabou de falar. Na ocasião, e aí você pode voltar, estão todos os vídeos aí, tem uma playlist, né? A minha experiência com a igreja americana, digita lá Victor Fontana, igreja americana, e você acha. Na ocasião, e olha, eu tentei ser extremamente cordato, gentil, porque são nossos irmãos na igreja nos Estados Unidos. São irmãos antes de mais nada, antes deles serem americanos, são nossos irmãos em Cristo, tá? Dito isso, mesmo nessa gentileza, mesmo sendo cordato, mesmo sendo cordial, muitos dos missionários, pastores americanos que têm contato com brasileiros ficaram ofendidos. Disseram que eu estava fazendo um atentado contra a unidade, veja só. Vão lá no YouTube do Silas Malafaia, no Instagram do Silas Malafaia, falar o mesmo. Porque basicamente o que ele disse nesse trecho final do vídeo, de um jeito mais Silas de fazer as coisas, foi o que eu disse de maneira extensa e mostrando dados, sem tanto olhar para os lados, mas olhar mais para os dados, a respeito de como a igreja americana funciona, suas virtudes, seus vícios e como virtudes e vícios nos influenciam na igreja brasileira. O primeiro vídeo sobre imigração que eu fiz, inclusive, tem essa tônica, reagindo ao Jonathan Nehmer e não ao Silas Malafaia. A minha preocupação não é com política pública de Donald Trump. Eu não tenho a menor ilusão de que eu tenha capacidade de pressionar Trump para mudar o que faz, ou Biden. Não. A minha preocupação majoritária é como funciona a cabeça do evangélico, cristão, de qualquer denominação cristã,
nos Estados Unidos, influenciado, ele sim, por Donald Trump e por políticas públicas que fazem com que esse cara mude aquilo que ele crê biblicamente, aquilo que ele crê teologicamente. De olhar para a Bíblia e falar, não, esse pedaço deve significar outra coisa. O que significa? Não sei. Mas esse negócio de estrangeiro tem que ter alguma outra explicação, porque não pode ser. Porque meu mestre, meu guru, o meu presidente laranja, fala uma outra coisa. Tá? Então, a minha preocupação inicial era essa. Feita essa autoindulgência, dito isso, no primeiro vídeo sobre imigração que eu fiz, sobre as deportações que eu fiz, surgiram alguns argumentos que eu acho que valem a pena ser rebatidos à luz do que o Silas trouxe. Eu não sei se você reparou, mas o Silas falou o seguinte: olha, imigrante com ficha criminal pode mandar embora, que aliás é a prerrogativa para se mandar embora qualquer tipo de imigrante de seu país, baseado no quê? No direito que um país tem de defender a sua segurança nacional. É uma questão de segurança pública. E na questão de segurança pública, você tem direito de proteger as suas fronteiras e, portanto, você pode deportar alguém. Então, o Brasil pode deportar gente, a Argentina pode deportar gente, a Itália pode deportar gente. No direito internacional, é absolutamente natural, desde que exista uma ameaça à segurança nacional. É por isso que você deporta pessoas. Agora, um estrangeiro vem morar no seu país e simplesmente por ser estrangeiro, porque ele tem outra cor de pele, porque ele fala outra língua, porque ele nasceu em outro lugar, porque ele tem uma religião, você dizer assim, aqui você não pode, baseado nesses fatores, o nome disso não é outro senão xenofobia. Não tem outro nome. E do ponto de vista do direito internacional, não existe qualquer justificativa para se fazer isso. A justificativa para se fazer isso dentro de um território nacional em que você já passou dos limites da segurança é proteção de mercado de trabalho. Basicamente é você dizer o seguinte: olha, tá chegando muita gente aqui e tá tirando o emprego dos meus. Mas quem são os seus? Ah, é quem é sangue do meu sangue. É quem é etnia da minha etnia. Xenofobia pura e simples. Essa é a lógica. E aí algumas pessoas me responderam assim: Vitor, se alguém invadir a sua casa, você vai deixar de boa? Casa é propriedade privada, é espaço privado. Você chegar num novo país, você está chegando num espaço público. E para você conseguir o seu espaço privado lá, você precisa comprar, você precisa alugar. É assim que funciona. O imigrante não está invadindo o espaço de ninguém que não tenha vendido o seu espaço, que não tenha alugado o seu espaço. E numa troca espontânea, recebido o seu dinheiro por isso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, novamente sobre imigrantes trabalhadores e imigrantes com ficha criminal. Hoje, nós já sabemos que essas deportações não são de imigrantes com ficha criminal, são de imigrantes em geral. Então, pega para capar. Tá? A gente já sabe que não é esse o lance. E, obviamente, quando o Silas vem a público, isso acontece porque o bicho tá pegando para as igrejas de brasileiros lá fora. Coisas absurdas, como dar autorização ao ICE, que é a polícia de imigração nos Estados Unidos, para buscar imigrante dentro de igreja. Como é que fica a liberdade religiosa nesses casos? A exercer minha religião tranquilamente. É um direito que está sendo um direito humano e, direitos humanos o quê? Você não gosta de direitos humanos? Cara, muda para um país que não é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos. Vai lá ver como é bom. Vai lá ver como é legal. Agora, se você quer viver num país como o Brasil, como os Estados Unidos, que é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, você tem que, no mínimo, concordar com esses direitos e achar um pouco complicado quando eles são quebrados. E digo mais, se a sua ética ela não comporta respeito a direitos humanos, reveja a sua teologia, a sua interpretação bíblica. Porque o texto bíblico exige uma ética do cristão superior àquela que está na Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? É algo que precisa ser dito também.
E então alguém pode dizer: "Mas espera aí, Vitor, olha só", como disseram no outro vídeo, "você estar num país ilegalmente é crime", e a resposta é não. Inclusive me mandaram estudar. É um fenômeno da internet aqui que é um negócio extraordinário. O cara não estuda, o cara não sabe e tem a pachorra de vir aí no comentário e falar assim: "Não, vai estudar". O cara nunca leu sobre o assunto, não sabe, não tem domínio do assunto. E não tem problema a gente ser ignorante sobre determinados assuntos, porque ninguém sabe tudo sobre tudo. Então todos nós somos ignorantes nas respectivas áreas que nós não conhecemos e tá tudo bem. O problema é se comportar como se a gente soubesse algo que a gente não sabe e ainda mandar o outro estudar. Veja, eu sou uma pessoa que estudou bastante, tá, gente? Mesmo assim, eu sou super ignorante sobre uma série de coisas. E, como eu disse, tá tudo certo. Vocês já me viram em algum vídeo meu mandar fulano estudar? Cara, isso é absolutamente descortês, deselegante, fora de lugar, é uma perda de classe completa. E, de novo, se etiqueta te incomoda, volte a interpretar o texto bíblico e reveja a sua teologia, porque a etiqueta, a boa educação, as boas maneiras, elas estão bem aquém da ética que Cristo exige, tá? Então, se te incomoda o fato de exigir certa cortesia, cara, nós estamos num lugar complicado. Por outro lado, eu só estou dando uma dica para você. Se você tiver classe, você só vai chegar mais longe na sua vida. Dica de coach do Vitor Fontana aqui, tá? Se você tiver mais classe, se você tiver mais etiqueta, se você for mais cortês, mais polido no falar, se o seu vocabulário for mais extenso, e se você souber usar essas palavras adequadamente, nos lugares adequados, você só vai chegar mais longe na sua vida. Esse negócio de mandar o outro estudar é algo que desrespeita completamente qualquer regra civil e social de polidez e cortesia, que vai te atrapalhar na sua vida, essa beligerância, esse jeito muito agressivo, ou às vezes passivo-agressivo de falar. Não leva ninguém a lugar nenhum. Dito isso, a quem disse e me mandou estudar que estar em outro país ilegalmente é crime, nos Estados Unidos não é, tá? Nem no Brasil. Nos Estados Unidos não é. Crime, no equivalente a que é crime no nosso Código Penal brasileiro, se você for olhar para o Código Penal americano, é a palavra felony, tá? E se você é um imigrante sem documentos nos Estados Unidos, o fato de você ser um imigrante sem documentos nos Estados Unidos não caracteriza felony, não caracteriza crime. Caracteriza misdemeanor ou contravenção, tá? Ah, e o que que é uma contravenção? O que que é um misdemeanor? Vou dar um exemplo de misdemeanor que muito provavelmente você já cometeu. Muito provavelmente, tá? Talvez não. Mas, por exemplo, andar acima do limite de velocidade numa via pública. Então, por mais que alguns libertários não gostem, nas vias públicas existe limite de velocidade estipulado pelo Estado. Tem uma placa com a borda vermelha e uns números pretos estampados assim. Aquele número que está no meio daquela placa é um número que ele denota uma velocidade que você não pode ultrapassar com a sua moto, com o seu carro, com o seu caminhão, com o seu ônibus, com o seu veículo motorizado. Se você ultrapassar, você está cometendo uma contravenção, que muito provavelmente você já cometeu. Aliás, vou dizer o seguinte: se você tem uma carteira de motorista e dirige, com certeza você já cometeu essa contravenção sem a intenção. Deliberadamente, muito provavelmente você também cometeu, mas aí eu não vou sondar e julgar corações que eu desconheço. Agora, por desatenção, por não conhecer, por estar mal sinalizado, por não ter visto, isso eu tenho certeza. Que se você tem carteira de motorista e dirige, você já cometeu essa infração, que é uma contravenção. Nos Estados Unidos, dirigir acima do limite de velocidade é misdemeanor. E aí você vai pegar uma pessoa que andou acima do limite de velocidade e por causa disso você vai trancar ela numa cadeia e
vai mandar ela para um outro lugar que não é a casa dela, que não é o lugar onde ela comprou a casa dela, porque, veja só, esses imigrantes eles têm posses nos Estados Unidos. Então, do nada, você é mandado para um outro país, você vai preso, é mandado para o teu país de volta, em tese, porque isso é um outro detalhe, nem sempre essa deportação é para o teu país de nacionalidade, vamos falar disso daqui a pouco. E como é que fica a tua vida lá atrás? O carro que você tinha, direito à propriedade privada, que agora você não tem, você ainda é tua propriedade, mas você não consegue fazer mais uso. Se eventualmente a casa que você morava era uma casa comprada, você tem direito àquela propriedade, ela é sua, mas você não consegue mais fazer uso. E um Estado julgou que por causa de uma contravenção, você não tem mais direito àqueles bens. Como é que fica isso? Tá? Então, é por isso que deportação é um assunto delicado. Mas eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. Ultrapassar o limite de velocidade, que é uma coisa que você já fez, então não seja hipócrita aqui nos comentários, tá? Ultrapassar o limite de velocidade, que é uma coisa que você já fez, é muito pior do que você mudar para um país sem os documentos corretos. Porque quando você muda para um país sem os documentos corretos, você não está colocando a tua vida em risco, você não está colocando a vida de quem está no automóvel com você em risco, você não está colocando a vida das pessoas que estão andando na rua em risco. Que é algo que você faz quando você quer chegar mais rápido no lugar. Porque você acredita que o seu tempo é mais valioso do que a vida de quem está te circundando. Então, repare bem, como diria Ciro Gomes, não vá chamando de crime logo de cara coisa que não é. Existem crimes de imigração? Existem. Existem pessoas que estão sem documento e cometeram algum crime durante a imigração? Existem. Tá? Isso, no caso da lei americana, geralmente está associada, ou associado, né? Isso está geralmente associado, à entrada pela fronteira terrestre com o México. Porque constitui uma invasão e, portanto, é um crime de segurança nacional. Constitui em tese, por quê? Porque aqueles que estão buscando asilo não estão praticando uma invasão. Veja só, entrar em território americano buscando asilo não é crime e nem contravenção. Só que você não consegue pedir asilo de fora dos Estados Unidos, você tem que entrar primeiro. E aí, quando você entra, é que um juiz vai determinar se o seu pedido de asilo é justo ou não. Claro, o brasileiro foi lá, pagou o coiote, ele não está pedindo asilo. Pode parar. Tá? Brasileiro foi lá, entrou, ficou com o visto de turista, estendeu o prazo que ele ficou lá, contravenção. É assim que a lei americana funciona, para quem me mandou estudar, tá? Mas assim, tem vídeo já que eu já expliquei isso em outras vezes também. Chato ter que ficar falando disso de novo. Mas para a gente ter contexto ético, bíblico, a gente precisa, quando vai aplicar isso na vida real, entender as circunstâncias reais da vida real. Então, a pessoa que atravessa a fronteira do México e eventualmente é pega, ela pode pedir asilo, baseado em violência no seu país natal, baseado em perseguição política ou religiosa no seu país natal, esse tipo de coisa. E aí, quando você olha para a crise que existe instaurada na fronteira, existem alguns dados um tanto interessantes. Por exemplo, se você pegar de 2009 até 2024, você tem mais mexicanos saindo dos Estados Unidos do que entrando. E você fala assim, mas Vitor, existe uma crise grande na fronteira, tem um monte de gente entrando, como assim tem mais mexicanos saindo do que entrando? Pois é. Quando você sabe que de 2009 até 2024 teve mais mexicano voltando para o México do que entrando nos Estados Unidos, mas ainda assim você tem uma crise de muita gente entrando nos Estados Unidos pela fronteira do México, você fala assim, pô, tem alguma coisa estranha aí. E tem.
Que coisa estranha é essa? É o fato de que a maioria dessas pessoas que estão causando problemas, entre aspas, entre muitas aspas, na fronteira do México com os Estados Unidos, atravessando para morar nos Estados Unidos, não são mexicanos. São pessoas que vão pedir asilo político. São pessoas que vão pedir asilo nos Estados Unidos por estarem numa situação periclitante nos seus países natais, em sua maioria guatemaltecos e nicaragüenses, gente da Guatemala e da Nicarágua. E então são de fato pessoas que não são criminosos, são gente que está fugindo do narco-estado nos seus países de origem. E que cruzaram a fronteira sul do México, atravessaram o México inteiro para chegar lá na fronteira norte. Quando eles chegam na fronteira norte, a polícia de fronteira separa as famílias, prende as crianças. E isso teve, sim, sob o governo Biden e sob o governo Trump. É uma situação de caos humanitário. E se a gente é cristão, eu não tenho que estar preocupado necessariamente em tentar mudar a política pública do Trump, que a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que ter um mínimo de compaixão por pessoas, inclusive crianças, que sofrem por causa de um ódio xenofóbico, ódio porque o cara nasceu num lugar diferente. É um mínimo de compaixão. Agora, esse mínimo de compaixão está aquém da ética de Jesus Cristo que nós lemos junto com o Silas Malafaia agora no Evangelho de Mateus. Está aquém. Nós deveríamos nos projetar em direção a essas pessoas enquanto igrejas para acolhê-las, para socorrê-las. No caso brasileiro, tem muita igreja que está de parabéns, inclusive. Igrejas que estão ensinando português para venezuelanos, português para gente que vem do Oriente Médio refugiado. Igrejas que estão procurando empregos para que estrangeiros aqui no Brasil possam ter uma vida mais digna. Igrejas que estão lutando ativamente contra a escravização de irmãos latino-americanos que estão trabalhando forçadamente nos nossos centros urbanos, em especial em São Paulo. Então, nesse aspecto, temos igrejas que estão de parabéns. Agora, quando a gente entra na idolatria política, corre-se o risco da gente perder essa virtude. Como eu disse no vídeo anterior, a minha maior preocupação é que as paixões políticas façam com que igrejas deixem de amar e passem a odiar. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. E aí, quando Silas evoca a atuação de Martin Luther King, a atuação de evangélicos e pastores para trazer boa consciência à igreja americana, nós aqui no Brasil precisamos fazer o mesmo, trazer a boa consciência de compaixão em relação a esses que são necessitados, a esses que estão fragilizados, a esses que são marginalizados, a esses que são vítimas do Estado. É disso que nós estamos falando, é disso que nós estamos conversando, quando nós trazemos à baila, à pauta, a questão do imigrante que sofre o que sofre nesses lugares. No mínimo, no mínimo, no mínimo, nós deveríamos estar em oração por essas pessoas. Isso seria o mínimo aceitável. Dito isso, eu quero trazer um pouco de conhecimento histórico bíblico. Como eu fiz no vídeo passado com o Jonathan Nemer, eu trouxe um pouquinho, agora eu vou trazer um outro lado da coisa. Deportação é visto como algo cruel até na antiguidade, né? Pega, no tempo do Antigo Testamento, tudo era muito sanguinário, tem muita guerra, muito sangue, etc. Cara, deportação em massa é o que o governo assírio fez. Lembra de Nínive, que Jonas achava o pior lugar do mundo? Esses caras nunca vão se arrepender, que são os maiores cruéis, etc. Lá, lá. Entre as muitas crueldades de Nínive, que era a capital da Assíria, norte da Mesopotâmia, entre as crueldades estava
A deportação em massa, se você quiser depois, só digitar no Google aí, Assíria, com Y, porque vai ser em inglês, Mass Deportation, e você vai entender o contexto do que eu estou falando. É um motivo, inclusive, que leva à extinção das tribos do norte. Você chega no Novo Testamento, não tem mais tribo do norte. Só tem as tribos do sul no Novo Testamento. É Judá, Levi e Benjamim. Um exemplo de cada, né? Jesus, da tribo de Judá, Paulo, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, e João Batista, da tribo de Levi. Pronto, pegamos um exemplo de cada. As outras tribos todas, as tribos do norte todas, Ruben, Dan, Efraim, Manassés, todas as tribos do norte, são liquidadas pela deportação em massa dos assírios, porque é cruel da noite para o dia você tirar a pessoa do lugar onde ela está, sem que ela tenha mais a sua casa, sem que ela tenha mais os seus pertences, sem que ela tenha mais acesso a tudo aquilo que ela construiu naquele momento. Sem que ela tenha acesso a toda a construção afetiva que ela fez. Os seus amigos, a sua igreja, seus irmãos em Cristo que você fez naquele lugar. Aquela pessoa por quem você se apaixonou e nem teve tempo de se declarar. É cruel fazer isso com as pessoas. Não há como imaginar que deportação não seja cruel. Em especial de pessoas que não cometeram crimes. Como é o caso do que está acontecendo agora. É absolutamente cruel. Última coisa, tá? Ah, mas o imigrante vem e ele não paga imposto. Mentira, cara. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando, especialmente o imigrante não documentado, quando ele chega nos Estados Unidos, e eu vou falar do caso dos Estados Unidos especificamente, tá? Em primeiro lugar, tudo que ele consome, ele paga um imposto estadual que se coloca nos bens de consumo. Então, para quem já viajou para os Estados Unidos sabe disso. O preço desse livro aqui é o preço que está anunciado na gôndola, é o preço que está anunciado na prateleira, no caso de um livro, né? E a hora que você chega para pagar, você paga um pouquinho a mais. Por quê? Porque é aplicado o imposto estadual ali sobre o preço original daquilo que você comprou. Então, o preço que está anunciado dentro da loja é um, o preço que você paga é um pouquinho a mais, vai depender do estado no qual você está. Então, toda vez que o imigrante consome, ele paga imposto. Esse é um ponto. Segundo ponto é que o imigrante, para trabalhar, e olha só que coisa, né? O americano contrata o imigrante para trabalhar, porque é mão de obra mais barata, né? Então, para que ele possa trabalhar, ele precisa de alguma maneira fornecer algum tipo de informação para o seu contratante, para que o contratante possa ficar numa boa, o americano, tá? Possa ficar numa boa na hora de fazer a declaração de imposto de renda da empresa dele, americano que contratou. Então, que dinheiro é esse que saiu aqui do seu caixa que não teve destino nenhum? Que negócio é esse? Então, o que, que o brasileiro ou outro imigrante faz? Ele abre uma empresa nos Estados Unidos e ele é MEI, entre aspas. Ele é remunerado como MEI lá. E ele recebe um número, que é o ITIN. Essa empresa que tem um número, que é como se fosse o CNPJ deles, essa empresa paga imposto. Na medida em que ela arrecada, tá? Essa empresa paga imposto. Então, o estrangeiro, ele vai para os Estados Unidos, ele paga imposto lá, sim, senhor. Mesmo que ele não tenha os documentos. E ele paga imposto e não desfruta dos benefícios do imposto que paga. Porque se ele tivesse os documentos, ele não teria um ITIN, ele teria um Social Security Number, ele teria um SSN. E com o Social Security Number, você tem acesso a todos os benefícios de seguridade social disponíveis para quem é americano e pobre. Então o imigrante ele vai para os Estados Unidos, ele paga imposto de consumo, ele paga imposto de renda da empresa dele, mas ele não tem acesso aos benefícios, sendo ele pobre quando chega, que o americano pobre tem, porque o americano pobre ou o imigrante que tem documentos, que tem papéis, tem, porque eles têm acesso à rede de seguridade social. Tá? Então, a gente precisa ter uma percepção um pouco melhor
dos aspectos humanitários das políticas públicas que nos cercam, primeiro, para poder discutir baseado em evidência, não baseado em axiologia. Segundo, para que essas evidências possam informar a maneira como a nossa teologia acessa a realidade. Terceiro, a gente precisa ter uma teologia sólida, que conheça os textos bíblicos que o Silas colocou e coloque esses textos em prática. E não perverta esses textos por causa da nossa ideologia ou preferência política. Ah, se eu tenho uma preferência política, então eu vou ler esse texto de uma outra determinada maneira. Não podemos fazer isso. Dito isso, eu falei muito de legislação e um pouquinho de Bíblia, mas o pouco de Bíblia que eu falei, eu trouxe contexto histórico. Eu trouxe contexto que geralmente o pessoal não conhece tão bem. Por quê? Porque eu estudei. Me mandaram estudar. Essas coisas que eu tô falando nesse vídeo eu não precisei estudar de novo. Mas tudo que eu fiz nessa vida é estudar. E sendo assim, para compartilhar um pouco com você daquilo que eu me dediquei muito, paguei caro para estudar, inclusive lá nos Estados Unidos, eu disponibilizo a curadoria que eu faço de conhecimento teológico para que você leia bom material, assim como eu tive acesso. Então, dá uma passadinha no link que está na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar do que está aqui no meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos. E eu vou te dizer, esse é o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.